Você pra mim foi um sonho. Olá, galerinha, tudo jóia? Tudo massa? 100% mil por hora? Então, tá bom. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o feudalismo. E, mais uma vez, uma paródia horrível, mas que tem um objetivo nobre. Dessa vez, a paródia foi feita com a música que foi sucesso, lançamento, mas só que lá de 1920. Lepo Lepo. Lembram de Lepo Lepo? Então, dessa vez a paródia foi feita com essa música. Acompanha aí a letra da paródia e para o sofrimento ser completo, eu vou cantar ela para vocês. Acompanha aí, ó. Vamos lá. A idade antiga chegou ao fim, a noite de 1000 anos de repente vai surgir. A vida urbana vai decair, a igreja e os nobres o poder vão possuir. Agora vem o camponês, será que ele vai se dar bem? Agora você quer saber a verdade. Ele paga corveia, banalidades, paga mais impostos que na atualidade. Não tenho grana, mas tenho terra, e se ficar comigo é porque quer ser o meu vassalo. O feudalismo é relação de comitados. O feudalismo. O direito é consuetudinário. Rensga, mais uma vez em sofrimento completo. Mas pode ser que isso te ajude de alguma maneira, ok? Vamos começar os trabalhos então, senhores. E para começar os trabalhos, a paródia começou dizendo assim, ó. A idade antiga vai decair, a noite de 1000 anos de repente vai surgir. Já ouviu esse termo? Noite de 1000 anos ou idade das trevas? Pois é, noite de 1000 anos ou idade das trevas. Por quê? De onde vem esse termo? Esse termo, galerinha, é um apelido pejorativo, preconceituoso que os pensadores ditos modernos, os caras que vieram logo depois da Idade Média, batizaram a própria Idade Média. Os carinhas olharam para a Idade Média, para esses 1000 anos da Idade Média, com muito desprezo. E aí batizaram esse período de Noite de 1000 anos ou Idade das Trevas. Esses pensadores renascentistas, eles eram apaixonados pela Grécia e por Roma, mas pela Idade Média não. Então, Idade Média, Noite de 1000 anos ou Idade das Trevas, surge daí esse apelido. Mas por que tanto preconceito? A principal razão do preconceito é em decorrência da questão do teocentrismo. Teocentrismo significa Deus como centro. E essa é uma marca registrada da Idade Média. A Idade Média foi marcada pela forte influência da religião. E esses renascentistas criticavam isso. Na visão deles, a igreja não permitiu que o mundo progredisse. E aí, então, eles batizaram a Idade Média com esses apelidos, como se fossem 1000 anos em que a humanidade dormiu, em que não aconteceram avanços, certo? 1000 anos de escuridão. E hoje, a Idade Média é vista da mesma forma? A Idade Média ainda é vista como uma noite de 1000 anos? Não. No século XXI, não é mais usual você utilizar esse termo em relação à Idade Média, certo? Os historiadores dizem que a Idade Média foi um período em que aconteceram erros e acertos. Não foram só problemas. A Idade Média contribuiu para a formação do nosso mundo. Então, não é mais usual você se referir à Idade Média como Noite de 1000 anos ou Idade das Trevas. Embora no passado isso tenha sido usual. Caminhando um pouquinho mais aí na nossa videoaula, perceberam? Caminhando um pouquinho mais, vamos a um segundo trechinho aí. Agora vamos falar propriamente sobre o feudalismo. O que é o feudalismo, senhores? O feudalismo é uma forma de organização política, econômica e social que vigorou durante parte da Idade Média, certo? Segundo os livros de história, o feudalismo começa a se formar com a queda de Roma, no século V. Roma dominava a Europa, esse império deixou de existir e chegaram inúmeras civilizações bárbaras. E houve uma mistura entre a cultura dos germânicos e a cultura dos romanos, que deu origem ao feudalismo. Essa mistura começou a acontecer no século V,
vamos colocar assim, ó, a gestação do feudalismo foi do século V ao século IX. Que o feudalismo se torna, de fato, o modo de organização da Europa é lá no século IX, mas ele começa a ser construído no século V, ok? Então, o feudalismo, uma forma de organização política, econômica e social que vigorou durante parte da Idade Média. Qual a característica da política desse período? O poder descentralizado. Nós não temos um cara que manda em toda a Europa, nós temos cada um mandando no seu pedaço de terra. Economia. A economia, ela gira basicamente em torno da agricultura de subsistência. Os feudos produzem aquilo que eles precisam para sobreviver. Existe o comércio? Muito tímido o comércio. A principal característica econômica é a agricultura de subsistência. E a organização social desse período? Como que é aquela pirâmidezinha social? Ó, no topo nós temos a igreja, aqueles caras que oram. Logo abaixo nós temos os nobres, os caras que guerreiam. E na base da pirâmide nós temos os camponeses, os caras que trabalham. Assim está organizada então a sociedade feudal. E segundo os textos da época, quem organizou a sociedade dessa maneira foi Deus. Deus quem atribuiu as funções a cada um dos componentes daquela sociedade, certo? A igreja, os nobres e os camponeses. Como que é a relação entre esses nobres, galerinha? Essas relações entre os nobres na Idade Média, no feudalismo, é chamada de relações feudo-vassálicas. As relações feudo-vassálicas acontecem entre dois nobres. Um mais importante, que é chamado suzerano, e um menos importante, que é chamado vassalo. Essa relação se dá da seguinte maneira. O suzerano é o nobre mais importante porque tem terra. O vassalo é o nobre menos importante e ele recebe a terra. O processo acontece como você está vendo aí na tela, né? Primeiro, a homenagem. O cidadãozinho, o vassalo, chega ao suzerano, se apresenta, ó, vamos estabelecer aí um acordo e tal. Segundo passo, o juramento de fidelidade, que é chamado de comitatus. Então, esse vassalo, o cara que vai se tornar um vassalo, ele jura fidelidade ao nobre mais poderoso e, por fim, a investidura. O nobre mais poderoso concede um benefício a esse segundo nobre, que é a terra. Aí nós temos então uma relação de parceria. O suzerano cede a terra, o vassalo jura fidelidade militar. Então esses nobres se relacionam por essa relação aí, essas relações feudo-vassálicas. Suzerano, o nobre mais importante, aquele que concede o benefício. Vassalo, o nobre menos importante, recebe o benefício e jura fidelidade militar. É assim que esses nobres se relacionam, certo? E o camponês, galerinha? Qual é a situação do camponês nessa paradinha toda? O camponês está ligado à terra, aquela relação de colonato. Ele está preso à terra, certo? E ele tem que pagar inúmeros impostos para o senhor feudal. A ideia é mais ou menos a seguinte: as terras são do senhor feudal. O senhor feudal não tem grana para pagar as pessoas para trabalharem nas suas terras. Esse período, sinônimo de grana, de poder, é ter terra. O cara é poderoso porque ele tem terra. Então o senhor feudal precisa de pessoas para trabalharem na sua terra. O camponês, por sua vez, precisa da terra para poder plantar, para sobreviver. Só que o camponês também não tem grana para comprar uma terra ou para alugar uma terra. Quer saber? Então vamos fazer um acordo? Eu, senhor feudal, tenho todas essas terras. E eu vou pegar um lote, um pedacinho de terra e vou te ceder para que você possa plantar ali. E como que você vai me pagar? Através do trabalho. Você vai trabalhar nas minhas terras e tudo que você produzir nas minhas terras me pertence. E lá no seu terreno que eu te cedi, você também vai plantar e parte da sua produção vem para mim. É essa maneira do camponês pagar ao senhor feudal. Então o camponês está preso à terra. O camponês, ele paga inúmeros tributos ao senhor feudal. Você está acompanhando aí na tela, né? Alguns exemplos. A corvéia, as banalidades, tostão de Pedro, são muitos impostos. O cara tem uma carga tributária enorme.
Muitas vezes ele passa dificuldade porque quase não sobra comida para ele. Vai tudo dos impostos que ele tem que pagar. Detalhe, o camponês está revoltado e está grilado com essa situação porque ele paga muitos impostos? Não, o camponês está sussa, tranquilo, de bobs e de boa. Sabe por quê? Porque ele se sente agraciado por ter um pedacinho de terra para poder plantar. Ele se sente ele sente que não tem nada errado. Ele acha que aquele é o papel dele, certo? Não se esqueçam, acabei de mencionar aí que a igreja é a instituição mais poderosa. Então, o pensamento que vigora na época é: camponês, o seu trabalho é duro, o seu trabalho é pesado? Sim, é pesado, mas o trabalho dignifica o homem. É pelo trabalho que você vai alcançar o reino dos céus. Então, com esse discurso, o camponês fica na dele, tranquilo, sossegado. Ele não é revoltado com essa situação. Lá no final do feudalismo ele vai se revoltar. Vão acontecer as guerras lá, né? As revoltas camponesas. Mas, no final desse período, durante quase todo o feudalismo, o camponês está sossegado, tranquilo, não se revolta, mesmo tendo que pagar inúmeros tributos ao senhor feudal. Caminhando um pouco mais, galerinha, última partezinha aí, essa palavrinha estranha, direito consuetudinário. O que é isso? A palavra é estranha, mas a explicação é muito simples. É o direito baseado nos costumes e tradições. Tem relação com a política ser descentralizada. Significa que na Europa nós não vamos ter um direito único. Nós vamos ter um direito que muda de feudo para feudo, baseado nos costumes e nas tradições de cada local. Entretanto, existe a igreja, que é o grande pano de fundo, que liga todo esse mundo feudal. Então, o direito vai acabar se espelhando na moral cristã. Voltando, direito consuetudinário é o direito baseado nas tradições, nos costumes. Então é isso sobre o feudalismo, sobre esse momento aí, era isso que nós tínhamos para dizer. Agora uma última questão, galerinha. Esse mundo feudal existe até hoje? Não, esse mundo feudal não existe mais. E como que esse mundo feudal chegou ao fim? Esse é assunto para uma outra videoaula, certo? Espero que você acompanhe aí no canal. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, fui!